Já deve ter visto uma notícia no celular ou na TV e deve ter pensado, meu Deus, preciso vender todos os meus investimentos ou vender e fazer algum movimento. Parado eu não posso ficar. Pois é, as notícias têm um poder avassalador no mercado, principalmente no mercado da Bolsa de Valores. Pode mover um ativo tanto para cima quanto para baixo e às vezes essa notícia não é nem verdadeira. E nesse vídeo eu vou te mostrar historicamente como as notícias de fato atrapalham os investimentos e qual é a maneira certa de agir caso você veja uma notícia, entender se ela é falsa, se ela é verdadeira e de fato se isso vai afetar o seu bolso ou não, o seu ativo ou não. E caso afete de fato o seu ativo para cima ou para baixo, como se comportar, o que fazer nesse momento. Mas antes de tudo, não esqueça de curtir esse vídeo aqui, compartilhar esse vídeo com a comunidade, com o grupo da Mesquita, o grupo da comunidade, o grupo da família, dos amigos, etc. Para aprenderem mais sobre investimento, se inscreva aqui no canal para apoiar esse projeto, que temos poucos apoiadores aqui no Brasil, mas vai de fato dar certo aqui nesse nosso ecossistema. Investir é tomar decisões baseado em informações. O problema é que a maior parte das pessoas reagem a uma notícia com emoção e não com a estratégia que ela estava já seguindo. E o resultado acaba sempre sendo o mesmo. Vende na baixa, compra na alta, segue perdendo dinheiro e sempre vai dizer que a Bolsa de Valores é o pior investimento possível, porque sempre perdeu o dinheiro. Mas hoje eu vou te mostrar como mudar isso de uma vez por todas. Existem 4 tipos de notícias que acabam aparecendo e cada uma delas move o mercado de uma maneira totalmente diferente. O primeiro tipo de notícias são as notícias econômicas, como por exemplo o aumento da taxa Selic. Então caso venha uma notícia que a taxa Selic de fato aumentou de 12% para 13%, aumentou 1 ponto percentual, isso acaba afetando alguns ativos, por exemplo, fundos imobiliários, ações, setores mais da renda variável são altamente afetados. E é exatamente como aconteceu em 2021, onde a Selic saiu de 2% para quase 14%, 13,75%, e os fundos imobiliários despencaram. O segundo tipo de notícias são as notícias políticas, como por exemplo eleições, troca de ministros e também muita instabilidade governamental. E os impactos disso, dólar sobe, bolsa cai e tem muita instabilidade na hora de compra e venda, ninguém quer fazer absolutamente nada. Quer ficar apenas com dinheiro guardado, sem tomar risco, porque nós temos líderes de países sendo totalmente irresponsáveis e brigando toda hora. Então isso acaba impactando muito o nosso bolso. Como por exemplo aconteceu em 2016 com o impeachment da Dilma, quando a bolsa despencou muito nesse período. Quarto tipo de notícia é a notícia setorial, como por exemplo o aumento ou a diminuição do preço do petróleo, regulamentações de mercado ou crises de abastecimento no mercado. E essas notícias acabam impactando diretamente algumas empresas específicas, mas são líderes de mercado, como por exemplo o Petrobras, grandes distribuidoras, Vale, e também temos como exemplo em 2020 a guerra do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, onde fez as ações da Petrobras caírem mais de 20%. E por fim nós temos as notícias globais, que se encaixam a pandemia, guerras e também principalmente ações que os Estados Unidos cometem, como por exemplo a alta dos juros dos Estados Unidos, a alta da inflação dos Estados Unidos, tudo que envolve os Estados Unidos acaba impactando o mercado global pelo dólar ser a moeda global negociada. E nesse caso os impactados são todo o mercado praticamente, então as ações, os fundos imobiliários, ETFs, BDRs, ouro, prata, bronze, criptomoedas, tudo é afetado quando temos esse tipo de notícia. E o maior exemplo foi no Covid-19, na pandemia, onde nós tivemos 6 circuit breakers seguidos na B3, na Bolsa Brasileira. Agora você sabe quais são os tipos de notícias que tem e qual notícia impacta cada setor que nós temos no mercado. Agora eu vou te dar 3 dicas para você saber como lidar com essas notícias com os seus investimentos. Primeira dica é: não tome decisões no calor do momento após ver uma notícia. O mercado, ele acaba se corrigindo e acaba se autoprecificando em segundos após uma notícia. Então se você for lá e vender, você vai estar vendendo pós as notícias, não vai acabar caindo mais, muito difícil. Quando você, pessoa que não está no mercado, acaba investindo o seu dinheiro naturalmente, ou até investe com alguma empresa, etc., mas não é algo que você está dentro do mercado, você não toma decisões, você não tem bilhões que movimentam aquele ativo, então não vai adiantar em nada você comprar ou vender. Caso já tenha caído muito aquele ativo ou subido muito, a consequência da notícia já passou. Você vai acabar sendo só mais uma pessoa que vendeu e perdeu dinheiro, não vai afetar em absolutamente nada. Muitas vezes, caso você já tenha passado por isso, você vendeu e não caiu quase nada depois. Por quê? Caiu antes, o mercado já precificou essa queda. Dica 2, sempre avalie o impacto real disso no seu patrimônio e também na sua estratégia financeira. Por exemplo, caso a Selic suba, isso faz com que os fundos imobiliários caiam, mas de fato isso é algo positivo, negativo? O que isso significa no mercado? Na prática, é um movimento normal de mercado, que acaba sendo um investimento contra o outro. Então, caso um suba, o outro cai. Mas daqui a pouquinho, a Selic começa a cair. Então, naturalmente, os fundos imobiliários voltam a subir. Então,
a visão que eu tenho, a visão correta dos investidores é um bom momento de você acabar comprando mais fundos imobiliários, mesmo você tendo ele. Então acaba caindo, você compra mais, cai um pouco mais, você compra um pouco mais, você cria um preço médio. Quando a Selic começar a cair, os fundos imobiliários vão subir, você vai ganhar nessa alta. Então é importante você entender o teor da notícia. É uma notícia específica sobre o seu fundo imobiliário que ele vai quebrar? Ok, isso é um ponto. Mas é uma notícia que envolve o mercado como um todo, notícia normal, Selic subiu, Selic caiu, você não deve vender ou se assustar justamente por causa de uma notícia normal de rotina do mercado. Uma dica plus aqui nessa dica 2, é importante você entender que todas essas crises que eu falei anteriormente, nos 4 tipos de notícias, todas, em absolutamente todas as crises que o mercado caiu muito, ele voltou a subir e bateu recordes e recordes. Então, muitas dessas notícias são até positivas para quem tem paciência. Perde, ou caso algo caia, você vai lá, compre e volte a subir. A terceira dica é sempre tenha fontes confiáveis de notícias e não apenas as manchetes. Muitas pessoas acabam vendo manchetes, acabam vendo pessoas que não são referência no mercado e acabam comprando e vendendo por causa dessas pessoas. Então estude, tenha o seu senso crítico, aprenda, entenda o que significa a Selic subir, o petróleo cair, o ouro subir, o ouro cair, caso tenha uma guerra, o que acontece normalmente, historicamente falando no mercado. Entenda esses movimentos de mercado que não vai ser uma notícia ou outra que vai te assustar. Muitas vezes o pessoal vem desesperado para mim dizer, opa, aconteceu isso e aquilo, eu falo, tudo bem, isso é normal do mercado, isso acontece, isso não me assusta mais. Eu sei quais são os movimentos naturais do mercado caso algo aconteça. Então, caso aconteça uma guerra, o que normalmente acontece? Ouro sobe, bolsa cai, dólar sobe, ou dólar cai. Então, acaba tendo esses movimentos normais do mercado ao longo do tempo. Então, entenda os comportamentos naturais após as notícias. E qual a recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, em relação a esse tipo de notícia? E sim, nós temos algumas recomendações, não diretamente para os investimentos nesses casos, mas existe o dito dele que diz que a pressa é do Shaitan. Então a pressa é de fato do diabo. Então não tenha pressa, tenha paciência. Analise, entenda, não faça as coisas sem ter certeza. Então se você começou a investir sem ter um planejamento, uma estratégia, você já começou errado e qualquer notícia básica que não vai movimentar em nada vai te assustar e vai te fazer vender. Então tenha paciência. Notícia não é um sinal para você agir, e sim um convite para você pensar. Se você é um investidor excelente, preparado, que estuda, que tem conhecimento, mesmo mínimo, básico, você sabe que essas notícias não vão afetar como um todo o seu patrimônio no longo prazo. Você vai saber exatamente o que fazer em determinadas notícias no mercado. E vai seguir as dicas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, de ter paciência em tudo na sua vida, principalmente nos investimentos. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, envie para a sua comunidade no WhatsApp ou independente onde ela esteja, para os seus amigos e familiares. Se inscreva aqui no canal para apoiar mais esse projeto de investimentos halal aqui no Brasil. Salam alaikum.